Olá pessoal, hoje nós vamos falar como que este Atari aqui, ou melhor, um emulador deste Atari 1977, jogando um joguinho de 1979, ganhou do ChatGPT. E por que que ele ganhou? Porque ele deveria ganhar. Existem vários tipos de inteligência. E a inteligência do ChatGPT não foi feita para jogar xadrez. A gente vai explicar quais são esses dois tipos de uma forma bem tranquila que todo mundo consegue entender e que é importante para a gente entender mais sobre inteligência artificial. Então, eu só peço que, gente, segue o canal, dá um like nesse vídeo. Se você não gostar, depois você tira o like. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Entendeu? Ativa aquele sininho para sempre que eu colocar um vídeo aparecer para vocês. Então, só peço isso para continuar fazendo os vídeos aí legais para você. Esse aqui é um Atari 77. É raro, raríssimo, porque ele era feito nos Estados Unidos ainda. É chamado de Heavy Sixter, porque ele é pesadão. Ele tem essa parte grossa aqui da carcaça dele. Ele foi feito para crianças não quebrarem. Isso, ou seja, ele não foi feito com aquele intuito de quebrar e você ter que comprar um novo. Ele foi feito para resistir ao tempo e ele resistiu, né? Estamos aí com ele desde 1977, não eu desde 77, mas esse cara está vivo desde 1977. Ele foi feito na Califórnia, né? Foi o único ano que a Atari produzia na Califórnia. Depois ele passou para Taiwan, ela continuou fazendo poucos Ataris na Califórnia, né? Esse é o único modelo que é sempre Califórnia. Esse cara não foi produzido em Taiwan. A partir de 78 ele foi produzido em Taiwan até quase 1990. E então esse cara é uma raridade. Mas ele é a mesma lógica que está em qualquer outro Atari que você pegar, o mesmo cartucho, o mesmo programa, e é a mesma coisa que você vê neste programinha aí chamado Stella, que é um emulador de Atari, que você pode, também eu vou deixar o link ali na descrição, você pode baixar e você pode inclusive colocar as ROMs dos seus jogos de Atari para jogar qualquer joguinho de Atari que você tenha vontade. Então, vamos começar explicando o que é uma Narrow Artificial Intelligence, ou inteligência artificial estreita, e uma Broad, né, uma inteligência artificial larga. Uma Narrow, ela é igual aquela IA que ganhou do Garry Kasparov em 1997. Ela já tinha ganhado algumas partidas em 96, depois ela ganhou em 97. Hoje, eu acho que nenhum ser humano consegue ganhar da inteligência artificial em xadrez, nem muito menos esse Atari. Por quê? Porque elas são inteligências artificiais que cresceram aprendendo a jogar xadrez. Elas simplesmente foram treinadas só para jogar xadrez, por isso o termo estreita, certo? Por isso o termo estreita, porque ela tem uma aplicação específica. Já a Broad é igual ao ChatGPT, ele faz um monte de coisas, né? Ele vai igual o pato na natureza, que ele não faz nada direito. Faz algumas coisas bem, mas não faz nada tão bem quanto ganhar de um campeão mundial de xadrez, ou mais ainda ganhar de um campeão mundial de Go, que é um jogo muito mais complexo e que eu recomendo fortemente que vocês assistam aí o documentário AlphaGo, que mostra como que eles treinaram a inteligência artificial para ganhar do Go. Bom, vamos primeiro à notícia que gerou esse vídeo. Como que um Atari ganhou do ChatGPT? Vamos lá. Então, esse Robert Caruso, ele fez um teste e realmente o Atari bateu no ChatGPT. O ChatGPT se perdeu na realidade, qualquer um bateria no ChatGPT. E aqui ele mostra, nesse outro post dele, qual foi o software que ele usou, que foi esse VideoChess, que tinha, assim, teoricamente teriam dois tipos de xadrez para o Atari. Eu só tenho esse aqui, eu tenho aí uns 200 cartuchos, só tenho o VideoChess. O outro lá, que é o Computer Chess, eu não consegui encontrar. Acho que é outro nome para o VideoChess. E aí eu comecei a fazer alguns testes com o Copilot e com o Gemini. Primeiro, vamos fazer uma coisa. Para a gente não ter dúvida que é um Atari 77, eu coloquei aqui, fiz o setup do meu OBS, coloquei essa caixinha que vocês conhecem, que é de capturar imagem de vídeo. Esse Atari ele tem uma modificação AV, para ao invés de sinal de antena, ele vai dar um sinal de vídeo para a gente. E vamos ligar o Atari. Ah lá, ligou. Estamos então realmente no Atari, vocês viram? Eu liguei aqui, estamos jogando no Atari. Eu tenho uma outra possibilidade, que foi a que o Robert usou, que foi usar esse cara aqui, que é o Stella.
certo? O Stella você consegue encontrar dentro do GitHub. O Stella, ele vai te mandar fazer download no github.io. Esse aqui é o famoso mau contato, né? Dando esse barulho, mas pronto, já passou. Então assim, você encontra facilmente todas as ROMs dentro da internet. Então vamos começar aqui. Eu vou selecionar. Note aqui as informações sobre esse cara. Ele também é conhecido como Computer Chess. Perguntando para a IA me falou que existe o Video Chess e o Computer Chess. Que o Video Chess seria da Atari e o Computer Chess seria da Activision. Só que o Computer Chess da Activision eu nunca achei. Só achei o Video Chess, que também é conhecido como Computer Chess. Provavelmente isso foi outro delírio da inteligência artificial. Se você sabe, se você conhece um chess de Atari 2600 diferente desse, coloque no comentário. Se você sabe que é só esse, comente aqui se existem dois ou um. Eu só achei um, e inclusive na descrição dele veio falando que ele também é conhecido como Computer Chess. A gente starta ele aqui. Está aqui o Computer Chess. Como vocês podem ver, ele é idêntico, né? Assim, só que ele já é assim, é uma emulação feita dentro do próprio computador. Então ele não tem esse negócio de capturar a imagem não vira analógica, igual é o caso do Atari, que a imagem está virando analógica para depois eu capturar. Não, essa aqui é uma imagem exatamente de como ele é dentro do computador. Eu vou fazer um primeiro movimento, né? Então, começar o jogo aqui, pegar o meu peão e colocar aqui. Uma coisa interessante que eu notei desde ontem, que no Stella as peças pretas, as peças escuras, né, não vou falar que elas são meio laranja, sei lá o que, elas estão na parte de cima. E aqui no Atari elas estão na parte de baixo. Não importa o que eu faço, vou tirar, colocar em preto e branco, ele transforma ali peça preta, peça branca. Tá vendo? Ela fica meio... Se eu colocar o Atari para preto e branco, ele transforma em peça preta e branca, mas muda o nível de dificuldade, reinicia a partida, muda a partida, nada muda essa posição. O que é estranho, né? Por que o emulador jogou... Vai ver aleatório, mas o emulador colocou as peças pretas em cima e eu tô com as peças pretas embaixo. Bom, o Atari já fez o primeiro movimento. Vou fazer o primeiro movimento. Ele vai dar um flash. Você vai ver que esse flash é interessante porque ele, para andar mais rápido, ele economiza. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer o mesmo movimento aqui. Ele, para economizar processamento, o que ele faz? Ele dá um flash. E o emulador faz a mesma coisa. Ele para de jogar a coisa na tela para ele pensar. Porque isso aqui é um processador, gente, de 1 MHz. Acho que 1.17 MHz. Esse jogo inteiro tem 4 KB de RAM. Então, tem que pensar. Voltando ao jogo, então, vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu peguei, falei com o Copilot, expliquei as regras do jogo, vou inserir uma imagem no tabuleiro da Atari, perfeito. Aí eu inseri essa imagem aqui que eu retirei pegando essa área. Simplesmente eu marquei essa área aqui da imagem, né? Marquei essa área aqui da imagem do Atari e joguei para ele. Joguei aqui no jogo de ontem, e ele analisou e ele ficou totalmente confuso, né? Porque eu falei assim, ó, o tabuleiro está na posição inicial de xadrez. Ele me falou que estava na posição inicial de xadrez, sendo que já tinham 2 peças aqui, né? A gente tinha aqui um bispo, tinha 2 peões. Aí tá, beleza. Eu falei, não está faltando uma peça? Dele, boa observação. Na imagem todas estão presentes, mas há um peão branco e um peão preto que já se moveram. Ele também não enxergou aqui o bispo. Ele falou que todas estavam presentes, sendo que esse bispo nesse jogo já tinha comido esse peão aqui, ó. Eu avancei esse peão, o bispo do Atari foi e já comeu esse peão. Então ele não consegue enxergar. Então começa um problema aí no processamento da visão computacional. Então o que é a visão computacional? É como a inteligência artificial vê as coisas.
Por exemplo, os mísseis da Ucrânia, os mísseis não, os novos drones da Ucrânia, eles estão com fotos de satélite de toda a região, então agora eles não precisam mais de sinal de GPS para poder achar o alvo. Eles estão fazendo assim, eles vão filmando a imagem e vão para o alvo movidos pela filmagem. Eles têm a visão computacional de falar assim, vou chegar até ali, igual você faz para chegar na sua casa. Você vê uma rua, você vira, você chega na sua casa dirigindo. Então isso é visão computacional dentro de inteligência artificial. Então começa a gente vendo um problema aqui de visão computacional. Olhando o Gemini é praticamente a mesma coisa. E eu coloquei aqui uma imagem que eu extraí já uma imagem mais nítida, né? Extraída do emulador, do Stella. Certo? Então, ele fala também, ele também se embaralha, né? São representados pelos gráficos e tal. Ambos perderam alguns peões. Não, o outro não tinha perdido algum peão. Não tinha acontecido nada disso. Mas olha só, como que o computador ganhou do campeão mundial de xadrez há muitos anos? Como que o computador ganhou um jogo muito mais complexo, que é o Go, que inclusive eu vou falar para vocês, assistam o documentário AlphaGo no YouTube para entender tudo isso. Como é que o computador consegue ganhar do campeão mundial e perde para o Atari? Qual que é a mágica que esse Atari 77 tem? Nenhuma. A gente está usando a inteligência artificial errada. O GPT, ele é uma inteligência artificial genérica para você fazer tudo. Ela é generativa, ela gera texto, ela gera imagem, ela faz tudo. Ela é o famoso faz tudo. Quando você contrata um faz tudo para sua casa, o que acontece? Você sabe que não vai ser o melhor eletricista, não vai ser o melhor pintor, pode até ser bom, mas normalmente não vai ser. É igual o pato. O pato anda, nada e voa. Anda meio torto, nada bonitinho e voa desengonçado. Então assim, o GPT, ele é o faz tudo. Agora, o que acontece? No AlphaGo você vê exatamente o pessoal treinando a inteligência artificial para jogar. Então, o algoritmo que aquela IA criou foi feito para jogar, Depois eles ensinam a jogar Go. Eles começam ensinando a jogar paredão. Eu vou colocar um trecho aqui do filme para vocês, que eles começam ensinando a jogar paredão. Vocês dão uma olhada assim. Para quê? Para que ela possa realmente aprender a jogar. Então, vou deixar o link para vocês, melhor ainda, que já aos 2 minutos ele mostra como é que ele ensina isso. Então eu cansei um pouco disso, o que eu fiz hoje? Você vê assim, qual peça falta de cada lado, e ele nunca acertava. Né? Ele tá tentando, mas não está acertando. Então agora eu fiz o seguinte, ok, vamos jogar sem imagem. Começa um jogo novo, com um tabuleiro cartesiano, onde as colunas são representadas por números, letras e linhas de números, sendo a torre branca da esquerda a peça 1. Então se descreva onde estão todas as peças. Aí ele descreveu legal. As torres da rainha e do rei, né, que são a torre da rainha fica do lado de cá, do rei fica do lado de cá. Aí vem os cavalos, o cavalo da rainha, o cavalo do rei, bispo da rainha, bispo do rei. Aí vem a própria rainha, né, e o rei, e os peões na linha de frente. Descreveu bonitinho, porque é a regra do xadrez, né? As peças do Atari também, e ele me fala exatamente onde está. O que eu quero fazer agora? Pedi para ele gerar uma imagem, ele gerou... Esse aqui foi muito melhor que o GPT, viu? Mas mesmo assim ele colocou uma linha a mais, olha só. Você tem 2 linhas, 2 linhas aqui, você tem uma linha a mais, essa linha aqui do lado de cá é 4, do lado de lá é 7, aqui ó, 4, 7... dele começou 8, 7, 6, 6, 7, 9, 7, 2, 3, 1, 3, 8, 5, 4. Não dá para usar esse tabuleiro. Eu pedi para ele fazer esse tabuleiro para quê? Para eu me orientar. Ficou bonitinho, mas ficou inútil. Certo? Igual algumas pessoas. Bonitinho, mas inútil. Então, o que eu fiz? Vou fazer o seguinte. Fui na internet, pedi a imagem. Foi assim, mais fácil eu ir na internet e pedir uma imagem de um tabuleiro. Então eu tenho aqui ó, um tabuleiro prontinho que eu achei facilmente na internet. Então vamos pegar aquele jogo ali e jogar aqui. Então agora nós vamos fazer um Atari
Até perguntando pro próprio GPT assim, por que, que o Atari ganhou da. Por que, que o Atari ganhou do GPT? Ele falou, o Atari. Aliás, não perguntei isso, perguntei sobre o jogo. Ele falou assim: isso era a inteligência artificial de 1977. Na realidade, isso aqui nem chega a ser uma inteligência artificial. Na minha opinião, ele tem movimentos pré-definidos. Tanto que eu fiz alguns movimentos nos dois e ele foi fazendo a mesma coisa. Tudo bem, mas são movimentos, na minha opinião, igual aqueles livros de xadrez que você tem as jogadas, que ele tem alguns movimentos pré-definidos que você consegue jogar. Então vamos lá ao jogo. Ok, então ele coloca aqui, o que eu vou falar? Olha como é que o GPT fez. Ele fez tudo errado. Daí eu falei assim, tá errado. Tá aqui, os quadradinhos estão errados. Aí o GPT falou assim, tá, vou corrigir. Olha o que ele fez. Olha o tabuleiro que o GPT fez pra mim. Mas vamos ao jogo. Eu estou com as peças pretas, que ali estão pretas, né? Pretas embaixo. Show. A e B. E movi um peão de. Então a gente tem ali, que é o peão que fica na frente da rainha, né? Então a gente olha ali, é o E2 para E4. E2 para E4. O Atari moveu de. Então ele pegou também na minha linha E, de E7 para E5. Então ele ficou de E7 para E5. E moveu seu cavalo de. O cavalo saiu daqui e veio parar aqui, né? Então o cavalo saiu de B8 e foi parar em C6. B8 para C6. Depois eu até vou fazer um programinha para fazer a IA interagir com os games. Branco, né? Então, situação do tabuleiro, peão branco. Agora você vai jogar com as presas. Desde que eu sugiro, sim. Qual o melhor movimento? Vamos ver se a questão dele é essa orientação. Peão branco em E4. Cavalo branco em C6. Tá. Cavalo para F6. Ou seja, de C para F6. Então, em F. Então eu tenho o F aqui, que é a casa do bispo. E ele está pedindo para mudar o cavalo para F6. Mas acontece que eu passei para ele que eu estou do lado de baixo. Eu estou do lado de baixo do tabuleiro, como é que eu vou mover o cavalo? Pressiona o peão branco que está em E4. Mas na realidade, quem está em E4 é o meu peão preto. E eu falei para ele que eu estou com as peças pretas embaixo, A e B. Só que não prestou muita atenção não, gente. Vamos tentar isso aqui já aqui no Gemini, então beleza. Então vou explicar. Vamos ver se ele melhora. O Gemini está me dando uma resposta melhor, né? Do que o Copilot. Então assim, o xadrez tal, sua vez, você moveu D2 C4, eu movi D2 para E4, sua vez, brancas. Lá vai ele de novo, eu expliquei que eu estou com as pretas embaixo. De vez do Atari, preta, ele respondeu vendo de E7 para E5. Do Atari, preta, ele moveu seu cavalo de B8 para C6. Sim, voltamos na sequência. Peças brancas, peão E4, anteriormente E2, peças pretas, peão de E5, anteriormente E7. Eu posso até tentar desligar o Atari, colocar o emulador que as peças estão igual naquilo ali, ó, pretas em cima, brancas embaixo. Mas então a sequência de movimento correta até agora seria: o que eu fiz? Moveu a peça, o Atari, de E7 para E5. Peão, qual a sua vez? Por favor, confira no lugar. Não. As pretas
estão embaixo, nas linhas 1 e 2. Eu coloquei A e B. Então ele vai... Suas peças. A1, H1, tal, peças brancas, atalho. Ok. Vou até tentar colocar isso aqui para corrigir também, né? Corrigir o Copilot. Vou dar uma chance para ele, né? Que eu coloquei A e B, na realidade eu tinha que ter eu tinha que ter falado sobre as... tá. Posso comprar partida. Sugerindo os próximos lances. Deseja jogar? Sim. Agora o que é esse F6? Então ele está me mandando ainda ir para F6, mesmo falando que eu estou embaixo, que eu sou as pretas. Eu sou as pretas. Eu sou o exército preto. Vamos ver se ele entende. Cavalo para C3. Agora sim ele me falou. Então assim, eu vou pegar o cavalo aqui e vou jogar este cavalo. Cavalo C3. Acho que assim eu vou conseguir jogar. Vou cortar um pouquinho aqui pra gente... Ele moveu o bispo. Então vamos lá. Ele moveu o bispo para E3. Não, C5. Quiser, deixa eu só pular essa parte, mas tá emocionante. Ver o que ele vai fazer. Situação total. Agora você vai jogar as sugestões. Movimento. Cavalo de C6. CC6. O que é CC6? Cavalo C6. Esse cavalo, então ele pega. Também, né, Fernanda? Você não ajuda? Então, como que eu vou chegar com o meu cavalo em C6? Como é que eu consigo com o meu cavalo em C6 se o movimento do cavalo, se eu estou em C3? O cavalo não anda 3 linhas direto. Sinto muito! Vamos lá, o bispo para C5. Eu movi o cavalo para C3. Vamos falar aqui com... Qual é o próximo? Eu movi o cavalo para C3. O otário moveu o bispo para C5. Mostrar raciocínio. Ele pode estar mostrando o que ele está fazendo ali. Vamos atualizar. Cavalo C3, originalmente B1. Sim, originalmente B1. Ele foi para C3. Peão E4. Olha, o Gemini está dando um pau aqui no Copilot, hein? Mesmo assim, não é a especialidade de nenhum dos dois. Nenhum dos dois deveria estar aqui. Então, qual é o seu próximo? O que devo fazer? Então, vou perguntar para ele aqui. Vamos lá, mostrar raciocínio. E olha que ele tá demorando mais que o otário, hein? Tá, jogou ocupando o centro, o que fazer? Aqui são algumas sugestões boas. De D2 para D4, tá fazendo sentido. D2 para D4. Que daqui, aqui eu coloco Mas peraí, se eu colocar o D2 para D4... Por quê? Muito forte.
ela ataca o peão branco, mas e o bispo? Eu falei que o bispo tá aqui, né? Ele moveu o bispo para C5, ele está mandando eu colocar meu peão aqui. O cavalo não consegue comer ali, né? Então ele está mandando... Ó, aqui tá suicídio. Ele esqueceu do bispo. Esse jogador ataca o peão branco. Aí o peão vai chegar. O peão, ele nem precisa usar o bispo. Ele chega com o peão aqui, come meu bispo e fica e ameaça meu cavalo. Então vamos jogar de acordo com a orientação do Gemini. D. Nós estamos em D2. Ó, ele está mandando D2 para D4. Eu acho que ele vai tomar uma lavada da Atari, que você pode. Ele tem ah lá, o peão comeu o meu peão. E o peão agora vai comer o meu cavalo. Então assim, não tá, gente. Realmente não dá para usar GPT para isso. Por isso que nós temos a inteligência artificial chamada Narrow, aquela estreita, que é feita para você, para uma coisa tipo jogar xadrez, ou eu vou analisar pela câmera, ver se todos os colaboradores estão de capacete no chão de fábrica, ver se eles estão usando todo o material, assim, aqueles coletes, ver se eles estão usando todo o material que você precisa usar de proteção. Então isso é uma Narrow, ele é treinado para aquilo e nada faz ele alucinar, assim, ele não fica procurando. E temos a generativa, que busca um monte de informação na internet, que tenta gerar, que preenche lacunas, inclusive, com outras coisas, que trabalha estatisticamente. Então, acho que esse exemplo serve muito para a gente entender o que é a diferença entre uma inteligência artificial estreita e uma geral, certo? Então, gente, isso é mais um passinho para a gente entender inteligência artificial. Não foi à toa que o Atari ganhou e vai continuar ganhando, a não ser que o pessoal da Google, da Microsoft, faça um treinamento específico que o GPT entenda. Esse cara quer jogar xadrez e jogue a gente para dentro de uma inteligência, uma Narrow, para jogar xadrez com a gente. Entendeu? Mas do jeito que ela foi treinada, ela não foi treinada para jogar xadrez. Então o que aconteceu foi absolutamente normal. E esse Atari, apesar de ser fantástico, ele não tem superpoderes. Ele é apenas um Atari. Pessoal, obrigado e até a próxima.